Diego Armando Maradona, ou apenas Maradona, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Um gênio. Infelizmente, nós perdemos Maradona no dia 25 de 11 de 2020, mas o que fica pra gente é o seu legado no futebol, este gênio. Por isso, hoje nós vamos contar a história de Maradona. Maradona nasceu no dia 13 de outubro de 1960, em Lanús, Argentina. Já aos 9 anos, Maradona era o melhor garoto de seus amigos. Certa vez, um de seus amigos passou para o teste do Argentinos Júniors. Chegando na equipe, respondendo elogios do técnico, ele disse que conhecia um garoto ainda melhor que ele. Francis Cornejo, técnico da equipe, surpreso, deu a ele 10 pesos e pediu para que falasse com Maradona para ver ele jogar. Cornejo e outros observadores, incrédulos com o que viram em Maradona, o acompanharam até a sua casa e, pedindo à mãe dele, conferiram a sua documentação para confirmar que o garoto tinha apenas 9 anos. Os pais de Maradona foram convencidos de colocar o garoto no Argentinos Júniors, clube pequeno da capital da Argentina, mas bem conhecido pelo trabalho que desenvolve nas categorias de base. Com apenas 17 anos, ele foi convocado para a seleção argentina, mas foi polemicamente cortado da Copa do Mundo de 1978. Neste mesmo ano, ele seria artilheiro do Campeonato Nacional e no ano seguinte seria artilheiro do Campeonato Argentino novamente e também do Campeonato Metropolitano, torneio que reunia os grandes de Buenos Aires, considerado na época até mais importante que o Campeonato Nacional. No mesmo ano, ele foi eleito o jogador sul-americano do ano, e a dose iria se repetir em 1980. Levou o Argentinos Júniors ao melhor desempenho da equipe até então, o vice-campeonato nacional. O Boca Juniors, sem conquistar títulos desde 1976, decidiu ir atrás de Maradona, realizando um sonho do jogador, já que ele era torcedor fanático xeneize. O Argentinos ainda iria renomear o seu estádio para Estádio Diego Armando Maradona. A estreia de Maradona no Boca foi justamente contra o Argentinos Júniors, em um amistoso, onde ele marcaria um gol de pênalti. Naquele mesmo ano, ele fez uma dupla inesquecível com Miguel Ángel Brindisi, com os dois marcando 33 dos 60 gols do Boca Juniors, que reconduziram a equipe argentina ao título do Campeonato Metropolitano. O último jogo de Maradona pelo Boca Juniors seria contra o Vélez Sarsfield, jogo onde ele revidou uma falta que sofreu e foi suspenso pela comissão disciplinar da AFA. Após isso, ele ainda participou de algumas excursões do clube à Ásia e à América do Norte, mas foi vendido ao Barcelona por aproximadamente 7 milhões de dólares. Maradona chegou à Catalunha como uma referência. O Barça vivia carência de títulos desde o final da década de 1950. Desde 1960, só conseguirá vencer o Campeonato Espanhol em 1974. Via o rival Real Madrid se distanciar cada vez mais no ranking de vencedores e ainda sentia o Atlético de Madrid aproximando-se, com um título a menos. O clube fez de tudo para que seu astro se sentisse à vontade, contratando vários argentinos para servirem-lhe de assessores e funcionários. O resultado? A estratégia não teve bons resultados. O craque acabou por fechar-se naquele ciclo de conveniências e demorou a se adaptar no estrangeiro. Na primeira temporada, ele enfrentou o primeiro problema. Em dezembro de 1982, sofre de hepatite e fica fora dos campos por 3 meses. Os blaugranas terminam apenas em quarto. Na Copa do Rei, porém, decide a final contra o Real Madrid, marcando nos 2 jogos da decisão e é aplaudido de pé pela torcida do arquirrival. Após a vitória por 2-1 em pleno Santiago Bernabéu, na partida de ida, no Camp Nou, o Barcelona havia deixado o rival empatar após estar vencendo por 2-0. Mal inicia-se a segunda temporada
e, num jogo contra o Athletic Bilbao, sofre uma entrada bastante desleal do adversário Andoni Goicoechea e fratura o tornozelo esquerdo. O astro levaria 106 dias para retornar ao futebol. Quando volta, conduz os blaugranas ao caminho do título. No entanto, por um ponto, a taça fica justamente com o Bilbao. Ambos os times também decidem a Copa do Rei, e um novo dia ruim contra a equipe basca, que vence por 1-0, faz Maradona surtar. Ele protagonizou uma briga generalizada entre os jogadores. Maradona, que já não tinha um relacionamento bom com a diretoria do Barcelona, é praticamente descartado por ela, após receber uma suspensão de 3 meses, em razão da confusão. A cúpula culé aceita a oferta do pequeno Napoli, da Itália. Maradona fez 255 jogos e 199 gols. Ele ganhou uma Copa do Rei, a Copa da Liga Espanhola e a Supercopa da Espanha, em 83. Chegando ao Napoli, curiosamente, ele poderia ter chegado antes, à equipe. O clube o havia sondado em 1979, quando ainda jogava pelo Argentinos Júniors, mas ele recusará a proposta na época. Para mim, Napoli era apenas uma coisa italiana, como pizza, comentou. O espanto foi geral. A equipe mais vencedora do país, Juventus, também estaria interessada em Maradona, de acordo com a imprensa. Ele terminou por escolher o Clube Celeste porque foi o único a fazer uma proposta real e porque o Gianpiero Boniperti, ex-jogador e presidente da Juventus na época, já havia dito que um jogador com o porte de Maradona não chegaria a lugar algum. Na sua apresentação, ele disse: "Fiz o que me recomendaram. Falei, buonasera napoletani. Sono molto felice de essere con voi", e chutei a bola nas arquibancadas. Eles deliravam e eu não entendia nada. Maradona sobre sua chegada ao estádio do Napoli. Na primeira temporada dele no Napoli, 1984-1985, a equipe fica apenas em oitavo na Liga Italiana. Já na sua segunda, 1985-1986, eles conseguem um terceiro lugar. Em 1986-87, Maradona dá ao Napoli o primeiro título da Liga Italiana e também conquistam a Copa da Itália. Na temporada seguinte, ele conquista a artilharia do campeonato com 15 gols, mas o Milan leva o título. Na temporada de 1988 e 89, o título da Liga Italiana fica com a Inter, mas o Napoli conquista o título da Copa da UEFA, hoje a Champions League, primeiro título continental da equipe. E para tornar Maradona ainda mais ídolo em Nápoles, na temporada de 1989-1990, ele leva a equipe ao segundo Scudetto. Em 1991, Maradona entra em polêmica fora dos gramados. Ele é ligado com provas à camorra, máfia napolitana, e é suspenso por 15 meses do futebol. Ele entra em depressão e em abril é preso sob efeito de drogas em Buenos Aires, no bairro de Cabalito. Aí Maradona chega a uma decadência e no fim de sua carreira teve passagens curtas pelo Sevilha e pelo New Old Boys e acaba se aposentando no seu clube de coração, o Boca Juniors. Vamos falar agora um pouco do trajeto de Maradona na seleção argentina. O primeiro jogo de Diego pela seleção argentina foi em 1977, contra a seleção da Hungria. Na Copa do Mundo de 1978, ele entregava o grupo dos pré-convocados, mas na convocação oficial ele foi cortado e não disputou a Copa. A Argentina conquistou o título daquela Copa. Em 1982, a Argentina não foi muito bem e Maradona ainda receberia um cartão vermelho por acertar um chute nos testículos de Batista, pensando ser em Falcão. Em 1986, nas quartas de finais, a Argentina enfrentaria a Inglaterra. Após Maradona driblar adversários e tocar a bola para seu companheiro, que a perdeu, o zagueiro inglês Steve Hodge chutou a bola alta e ela foi em direção do goleiro Peter Shilton. Maradona não desiste da jogada e continua correndo,
Com o punho cerrado, joga a bola por cima de Peter, fazendo com que aquele gol ficasse marcado na história do futebol, ficando conhecido como La Mano de Dios. No mesmo jogo, El Pibe ainda marcaria outro gol que ficaria marcado na história, gol este conhecido como o gol do século. Na final da Copa do Mundo deste ano, a Argentina enfrentou a Alemanha Ocidental e venceu por 3-2, mas sem gol de Maradona, apenas a assistência para o gol do título. Em 1990, mais uma vez a Argentina chega à final da Copa do Mundo contra a Alemanha Ocidental, mas dessa vez os alemães levaram a melhor. Em 1994, Maradona estava com 86 quilos e não vinha sendo muito utilizado. Sem ele, a Argentina não vinha muito bem. Então, ele joga os 2 jogos da repescagem e classifica a Argentina para a Copa. Maradona começava a Copa dando show e em jogo contra a Grécia, após marcar gol de fora da área, fez uma conhecida comemoração. Rugiu com os olhos esbugalhados para uma das câmeras. Em jogo contra a Nigéria, ele se mostrou incansável e inspirou a Argentina a uma virada incrível. O milagre da perda de 13 quilos em tempo muito curto antes do torneio e sua energia incansável foi descoberto após exame antidoping. Maradona foi pego com efedrina em seu corpo e assim foi suspenso. Essa foi sua última Copa do Mundo pela seleção argentina. Maradona ainda treinou durante 22 anos algumas equipes. Ele treinou a seleção argentina, treinou também a equipe Dorados do México, equipe essa que rendeu até uma minissérie da Netflix, tá bom? Treinou também o Fujairah SC dos Emirados Árabes Unidos. Treinou também o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, o Racing da Argentina e também treinou também Testil Mandiul e por último treinou o Gimnasia La Plata da Argentina, tá bom? Essa foi a história de Maradona, um gênio pro futebol. Infelizmente nós o perdemos, mas ele vai ficar sempre nas nossas memórias como o grande gênio que Maradona foi. Obrigado por tudo, Maradona, e descanse em paz.